colocar numa posição confortável, fechar os olhos, levar a mente ao nosso Senhor Jesus Cristo, aos Espíritos de luz, aos guias espirituais, que nos acompanham nesta casa de oração, para que possamos sair daqui um pouquinho mais, sabendo um pouquinho mais, entendendo um pouquinho mais da doutrina de Jesus, para que nossa irmã consiga passar um pouco do ensinamento de Deus, de Jesus, a todos. E que possamos retornar aos nossos lares com calma, com paz e com Jesus no coração. Que assim seja. Boa noite, irmãos, sejam bem-vindos. A explanação de hoje é sobre a conquista do reino de Deus começa dentro de nós. Então, eu vou ler um pouquinho um trecho que foi tirado do livro da Boa Nova, do capítulo 3, até eu coloquei ali no 4, depois quem se interessar em ler o livro. Bom, sentado como um peregrino nas adjacências do templo, Jesus foi notado por um grupo de sacerdotes e pensadores ociosos, que se sentiram atraídos pelos seus traços de formosa originalidade e pelo seu olhar lúcido e profundo. Alguns deles se afastaram, sem maior interesse, mas Hanã, que seria mais tarde o juiz inclemente de sua causa, aproximou-se do desconhecido e dirigiu-lhe com orgulho: Galileu, que fazes na cidade? Perguntou para Jesus. Passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus, exclamou Cristo, com modesta nobreza. Exclamou o sacerdote: Reino de Deus? Tornou o sacerdote com acentuada ironia: E que pensas tu venha ser isso? Questionou Jesus. E Jesus respondeu: Esse reino é a obra divina no coração dos homens. Esclareceu Jesus com grande serenidade. E o sacerdote questionou novamente: Obra divina em tuas mãos? Revidou Hanã com uma gargalhada de ironia. O sacerdote não reconheceu naquele homem incomum, vestido e calçado simplesmente, o profeta bíblico aguardado, o rei que redimiria Israel e traria paz e justiça. Estava diante do Messias, do governador do planeta Terra, do edificador do reino de Deus, e não o percebeu. Ao contrário, tratou-o com zombaria e escárnio. A inquirição do juiz continuava ríspida, e as respostas do Galileu são consistentes. Meus companheiros hão de chegar a todos os lugares. Nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. Então Jesus ainda respondia ao sacerdote com tranquilidade, serenidade e suavidade nas suas palavras. Em nenhum momento ele confrontava o sacerdote. Sei qual é a vontade de meu Pai, que estás nos céus. Conheço o amor e a verdade.
construção do homem velho pela reforma íntima, das energias invisíveis da renovação, da paz no coração, do justo e da confiança em Deus, do carinho, respeito e consideração para com toda a criação divina, do serviço fraterno como lei de amor aos semelhantes, das alegrias imorredoras, e esboçou sábia e perfeitamente toda a revelação que o Espiritismo desvelaria posteriormente, consolando o espírito de boa vontade e conduzindo a terra ao alvorecer de uma nova era de renovação moral e social. Então aqui ele pronuncia, né, sobre a reforma íntima, no qual nós, como espíritas, estudantes, frequentadores, sempre estamos ouvindo essa palavra, né, reforma íntima. Mas o que é essa reforma íntima? Como que a doutrina espírita vê essa reforma? E por que ela é tão importante para nós? O que nos leva a pensar que a reforma vai nos tornar melhores, mais irmãos, mais amigos? O que seria então essa reforma íntima no Espiritismo? É um processo de autoconhecimento e transformação espiritual que visa a eliminar as imperfeições e melhorar a moralidade. Como que eu começo a fazer uma reforma íntima? Todos nós temos essa capacidade? Sim. Como que nós iniciamos uma reforma íntima? Uma autoanálise, um autoconhecimento. E é uma frase muito antiga, desde o tempo de Sócrates, que é um seguidor de Jesus também, que seguia, né, as pregações de Jesus, no qual ele dizia: conhece a ti mesmo. Quando nós fizemos essa autoanálise de nos conhecermos todos os dias um pouquinho e analisarmos o que cada dia a gente está fazendo de bem, de bom para o nosso irmão, uma palavra de conforto. O que será que eu fiz hoje? Será que eu contribuí para alguém? Será que eu dei um abraço confortante? Será que eu consolei alguém hoje? Será que eu agi como um filho de Deus? Será que eu estou empregando no dia a dia o que Jesus nos ensinou? É um modo de nós fazer uma análise. Temos várias. A reforma íntima, ela pode ser alcançada através de várias maneiras. Como eu analisar as minhas atitudes, proposição de metas desafiadoras, eliminação de arestas negativas. Quando me proponho a algo, será que eu vou conseguir? Não, mas eu vou tentar. Eu estou me desafiando. Não, eu vou tentar ser melhor do que eu fui ontem. É um desafio. E quando eu penso que tudo vai dar certo, não é uma maneira de eu estar deixando para trás o que é negativo e acreditando que tudo vai dar certo? É uma maneira, né? Melhoria do relacionamento com os outros. Às vezes a gente trabalha em vários lugares, ou com a nossa própria família, né? Que é o nossa primeira expiação, vamos dizer assim, nosso resgate. E a gente se depara com situações e conflitos
E muitas vezes a gente precisa o quê? Respirar, às vezes não dar a resposta naquele momento, rezar, se recolher no momento de oração, porque às vezes, muitas vezes o silêncio, ele é melhor do que às vezes uma atitude mal pensada. A prática de boas ações, evitar notícias ruins, conversar e refletir no bem. A leitura de textos edificantes. Então são inúmeras maneiras que eu posso começar a reforma íntima. Fazendo essa autoanálise, refletindo, lendo o Evangelho de Cristo. Quando eu busco fazer uma oração para acalmar, às vezes a gente está tão sem saber para onde ir. E muitas vezes a oração é o primeiro passo, por quê? Porque nós conversamos com Deus. É o momento que a gente se liga a Deus. E nesse momento, quando a oração é do coração, ela é bem sentida, o que acontece? Os bons espíritos sempre estão conosco e vêm nos transmitir aquele apoio fraterno que nós precisamos. A edificação do reino divino é obra de aprimoramento de ordem, esforço, aplicação aos desígnios do Mestre com base no trabalho metódico e na harmonia necessária. Mas como conquistar equilíbrio e fé raciocinada, se somos falíveis, viciados e estamos inseridos em contexto de vida tão desafiador? Tudo na vida tem uma saída simples. Bastar-nos-ia utilizar a inteligência e o conhecimento já conquistados para que pudéssemos enxergar ângulos novos, até então inobservados. Por tudo que já passamos e vivemos, podemos nos considerar aptos para a melhoria necessária do nosso equilíbrio e harmonia íntimos. E se ainda nos demoramos em dores e sofrimentos, é porque não temos analisado nossa essência e nem tampouco tirado proveito do aprendizado das vivências acumuladas, que deveriam ser alavancadas de libertação para a conquista da liberdade definitiva, da felicidade sonhada. Por que muitas vezes a gente complica uma situação, um conflito que está acontecendo na nossa vida, na nossa casa, ou seja, de falta de dinheiro, ou falta de saúde, quando nós temos pessoas enfermas? Parece que não há saída. Parece que muitas vezes é só contigo que acontece aquilo. Muitas vezes
nós todos nos perguntamos, será que isso só acontece comigo? Não é verdade. Porque se nós formos olharmos, todo mundo passa por alguma coisa. Mas todo mundo passa conforme o que tem que passar, o que veio para passar. Mas quando a gente não olha para o irmão, para o vizinho, para o problema do amigo, tu acaba achando que o teu problema é único e que é tão grande que tu não vai conseguir resolver. E muitas vezes ele é simples de resolver. Mas às vezes o que acontece no nosso cotidiano? Às vezes está tão turbulento o nosso dia a dia, as energias negativas de tudo que é lado, as pessoas só reclamando e muitas vezes esquecem de agradecer pelo bem que estão, pela comida que tem no dia, pelo lar que estão tendo para dormir. E acabam o quê? Reclamando, só reclamando das situações negativas. E na maioria das vezes, essas situações, elas nos trazem para aprendizado. Porque é nesse momento que tu enxerga que o teu problema é pequeno, diante do problema do teu irmão. A prece é uma saída. Ela nos harmoniza, porquanto aquele que ora com fervor e confia se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para assistir. É este um socorro que jamais lhe recusa, quando pedido com sinceridade. E acreditem, a oração tem um poder imenso. Acredito que muitos devem estar pensando, verdade, um dia eu estava em desespero e orei. E não precisa ser um texto decorado, ler todo um capítulo do Evangelho da Bíblia, do que for, não precisa. Porque Jesus fala claramente que se tu ler, tu fizer a prece do coração, fervorosamente, com aquele sentimento que tu vai ser atendido, isso vale muito mais do que um texto decorado. O trabalho no bem é uma saída também, porque é oração, de espírito para espírito, e sem dúvida representa uma escada viva, pela qual o socorro divino pode descer facilmente da vida mais alta em nosso favor. O trabalho no bem não exatamente somente estar dentro de uma casa espírita para executar o trabalho no bem. Vocês podem estar em qualquer situação que vocês podem executar o trabalho do bem. Como? Nós temos várias maneiras, como uma palavra de conforto, aquela pessoa que chega em desespero, achando que tirar a vida é a solução, porque muitas pessoas se encontram em ansiedade, depressão e achando que a solução é essa, e não é. A gente bem sabe, estudando a doutrina dos espíritos, que essa não é a solução. Nós vamos agravar ainda mais as nossas reencarnações, as nossas dívidas. E muitas
muitas vezes uma palavra de conforto salva o irmão, uma pessoa que está com ansiedade, com depressão, triste por uma coisa que aconteceu e não consegue às vezes conversar com ninguém, por ter vergonha da situação, ou por achar que a vida é injusta com ela, por não acreditar que tem amigos. Muitas vezes a gente não sabe o que passa na mente das pessoas. Tem pessoas que não se abrem, não conversam, preferem se isolar do que desabafar com alguém. Jesus é a mão amorosa de Deus que acena o ponto de partida, o caminho da retidão mais perfeito e saída pacífica e a chegada vitoriosa ao reino do nosso Pai Celestial. A boa nova de Jesus traduz-se em compêndio prático de alegria, perseverança e abnegação diante dos percalços do mundo. O Cristo, sobretudo, não nos furtou as benesses do reino do Pai. Pequenando-se para nos ensinar a servir, perdoando para entendermos perdão como o definitivo esquecimento do mal, humilhando-se, abençoando nosso entendimento tosco e limitado, aos atributos a bondade sem máculas, nem exigências, e acima de tudo, amando-nos indistintamente, sem cogitar ser amado. Vejam quanto simples são as palavras de Jesus. Perdoar. O que Ele pede para nós? Perdoar o nosso irmão, perdoar aquele que nos ofendeu, que nos tratou mal, que levantou um falso testemunho nosso. Porque nós sabemos que muitas coisas as pessoas falam. Mas e por que eu vou me irritar quando eu tenho a consciência tranquila? Aí devemos agir o quê? Com serenidade, com paciência, sem julgar. Porque quem somos nós para fazer julgamento do nosso irmão? Temos que aprender a perdoar. Amar. Quando ele fala amar indistintamente e sem cogitar ser amado. Muitas vezes, o que a gente espera quando a gente dá algo em troca? A gente quer de volta. Não necessariamente teria que ser assim. A gente teria que dar como? Sem esperar nada em troca. Com amor, com seriedade, né? Com paciência. Na questão 660 do Livro dos Espíritos, traz sobre o poder da prece. Por que a prece torna melhor o homem? Aí traz essa questão dentro do Livro dos Espíritos. Sim, porque aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. Então, no próprio Livro dos Espíritos, eles nos trazem muitas questões e respostas também. Como que eu me torno, né? Como é que eu conquisto o reino de Deus?
de nós. Ai, como que eu faço para despertar esse reino? Porque muitas vezes a gente interpreta que o reino não é desse mundo, o reino de Deus. Mas se ele está dentro de nós, como que eu trago ele para a minha vida? Vivendo as leis de Jesus, perdoando, amando o meu próximo, não julgando, estendendo a mão àquele que mais precisa. Às vezes está perto da gente, não está muito longe. E às vezes, como que o ser humano se porta? Ele julga. Nós não devemos julgar. Temos que aprender a amar, perdoar, aceitar, ter mais tranquilidade de espírito. Então, a prece, ela é um socorro e jamais é recusada quando a gente ora com fervor. Como é que certas pessoas que oram muito não são obstante de mau caráter, ciosas, invejosas, impertinentes, carentes de benevolência e de indulgência e até algumas vezes viciosas? O essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas supõem que todo o mérito está na longura da prece e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. Fazem da prece uma ocupação, um emprego do tempo, nunca, porém, um estudo de si mesmas. A ineficácia em tais casos não é do remédio, e sim da maneira como aplicam. Então, como eu já havia dito, não está na quantidade, num texto, num capítulo inteiro. Eu vou ler esse capítulo inteiro, eu vou ser escutado. Não é por aí. O estudo é necessário do Evangelho de Cristo. Cada vez que a gente se educa e a gente lê palavras que contém no Evangelho, porque são luz, a gente se melhora. Mas a oração sentida do coração, com sinceridade do espírito, ela é muito mais eficaz. Então, sobre o trabalho. Então, como eu já havia falado sobre o trabalho, a oração, o trabalho no bem, né? Na visão espírita, o trabalho, ela é uma lei natural que permite a evolução espiritual. Todos nós estamos aqui para evoluir. De todos os modos, aonde a gente estiver, a gente vai evoluir. Moral e material. O trabalho é uma fonte de equilíbrio físico e moral e deve ser exercido enquanto se estiver válido. O trabalho no bem, na visão espírita, como que ele é visto? Uma atividade útil que promove o bem-estar social e a evolução espiritual. Do mínimo esforço de entregar um copinho de água a uma pessoa já é um trabalho, já é uma gentileza. Um bom dia, um boa noite, um seja bem-vindo já é uma gentileza. Um sorriso, um muito obrigada, muito obrigado já é uma gentileza. Uma forma de aperfeiçoar a inteligência. Então, o trabalho é uma forma de aperfeiçoar a nossa inteligência, seja qual for ele. Uma forma de adquirir recursos cognitivos,
afetivos, sociais e morais. Todo e qualquer trabalho. Tô bem. Uma forma de adquirir mérito para alçar voos mais altos. Uma forma de desenvolver a consciência dos que estão abaixo e acima de si. Uma forma de ser íntegro, responsável e honesto. O trabalho no bem, na visão espírita, também pode ser a dedicação a um trabalho espiritual. Meus irmãos, que nós possamos vivenciar Jesus a cada dia, ou com um abraço fraterno, um aperto de mão, com um sorriso, com um muito obrigado, com uma gentileza ao nosso irmão. Já estamos contribuindo para que o reino de Deus esteja dentro de nós. O mínimo já é bastante. A cada dia. Muito obrigada. Vamos elevar a mente ao nosso Senhor Jesus Cristo de novo, colocar numa posição confortável, buscando nossos mentores espirituais, nossos guias de luz, agradecendo a oportunidade de estar nesta casa e adquirir um pouco mais de conhecimento sobre a doutrina, que possam os Espíritos de luz nos acompanhar até nossos lares, que possamos levar a boa nova de Jesus a nossos irmãos e espalhar o amor, a humildade para com todos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.